Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bora lá, galera? Indicação de Mendonça é ruim para o CTF. Sociedade Brasileira e Valores Constitucionais, diz assessoria jurídica do Senado. Para Tânia Maria de Oliveira, a possibilidade de André Mendonça comandar o Supremo Tribunal Federal é negativa, sobretudo para os valores constitucionais que foram tão caros para conquistar. Marco Aurélio Melo, que completou 75 anos, nesta segunda 12, teve sua aposentadoria publicada no Diário Oficial na sexta-feira 9. Com isso, o decano deixou a oposição após 31 anos dedicados em serviço ao Supremo Tribunal Federal (STF). Com a saída de Melo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a pretensão de nomear para o tribunal seu atual advogado-geral da União, AGU, o terrivelmente evangélico André Mendonça, que antes foi ministro da Justiça após Sérgio Moro. O nome dele precisa ainda passar pela aprovação do Senado. Tânia Maria de Oliveira, assessora jurídica do Senado e membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABGD, acha que o mandato de Marco Aurélio Melo, apesar de polêmicas, deixa um legado positivo. Enfatizar a conduta estrita do ex-ministro em matéria de cumprimento pela lei penal. O legado do decano Marco Aurélio Melo. Costumava-se dizer que ele era o ministro do voto vencido, porque muitas vezes ele ficava sozinho, isolado nas oposições. Mas é preciso dizer que ele foi um ministro muito corajoso e muito leal às oposições que assumia, disse ela, citando a decisão de Melo de mandar soltar todos os presos condenados em segunda instância, atitude que deu impulso às discussões sobre a prisão da segunda instância. O legado dele é de um ministro garantista, muito corajoso, afirmou a assessora. Em contrapartida, Tânia vê com preocupação a garantia de direitos constitucionais com indicações do terrível evangélico André Mendonça. A saída dele, Marco Aurélio Melo, altera a correlação de forças no sentido de afetar justamente nessas pautas de direito penal processual de garantia de um acusado ou condenado, explica. A provável entrada de André Mendonça, a troca do cargo por um ministro indicado por Jair Bolsonaro, modifica o CTF, pois André Mendonça, sendo um bolsonarista convicto, pode alterar completamente as revoluções geradas pela gestão Marco Aurélio. Para Tânia, as indicações é negativa. A mudança de um único ministro não tem condão de fazer do CTF conservador. Por exemplo, André Mendonça foi defender a abertura dos templos durante a pandemia. Teve só 2 votos favoráveis, relembrando o ato de Mendonça como advogado-geral da União. Nas pautas do costume, o CTF tem uma maioria bastante ampla. A troca de um único ministro não vai tornar a corte mais conservadora, mas o fato é que o ato leva a conservadorismo para dentro da corte. Alterar essa maioria, o ministro só não vai alterar a jurisprudência nesse sentido, concluiu. Indicações, vocês de aprovação. Segundo a assessora, ao realizar a nomeação em um momento de fragilidade política, Bolsonaro pode ser dificuldade de aprovar o seu novo ministro. Hoje, o governo Bolsonaro está em uma crise. Existe uma crise, inclusive, entre os poderes, é uma crise no âmbito do próprio governo, com a denúncia de corrupção, com o andamento da CPI da pandemia, detalha. A dificuldade de aprovar o nome de André Mendonça dentro do Senado entra nesse âmbito da conjuntura. Ela diz que o próprio nome dele tem uma resistência dentro do Senado e dentro do CTF pelas oposições assumidamente conservadoras perante as pautas sociais e de costume.
André Mendonça, como ministro de Justiça, usou a Lei de Segurança Nacional para prosseguir coletivos sociais como os membros dos policiais antifascismo. Abriu vários inquéritos de manifestações, inclusive contra jornalistas, por terem publicado algumas coisas contra o governo Bolsonaro. Exemplifica. Ela critica que Mendonça, ainda à frente da AGU, fez uso de instrumentos considerados não republicanos para defender vontades do governo, vide a abertura dos templos em meio à pandemia, indo contra recomendações cientistas e da OMS. A executiva da ABGD comenta com temor a citação de Bolsonaro para defesa da abertura. Foi muito assustadora a defesa que ele fez no CTF, citando a Bíblia para defender a abertura dos templos. Isso mostra que existe ali uma deturpação da própria religiosidade que é dele, com os valores constitucionais das liberdades em geral. Isso aí pode impactar diversos julgamentos do CTF. Estado laico. Tânia Maria de Oliveira recorda que concepção religiosa não pode guiar as decisões do Estado. O Estado é necessariamente laico, o que não pode ser confundido com liberdade religiosa. O que preocupa é que ele seja um ministro que não respeite as constituições, completamente vinculado ao governo de Jair Bolsonaro, e as suas pautas absolutamente reacionárias não são nem apenas conservadoras, são reacionárias. Mesmo critica a assessora jurídica no Senado. A indicação de André Mendonça é muito ruim para o Supremo, é muito ruim para a sociedade brasileira, sobretudo para os valores constitucionais que foram tão caros para conquistar. Retorna ele tentando em conta que as numerações também devem contar com consentimento tácito de ministro do CTF. A crise do governo Bolsonaro. Tânia acha que a questão da Lava Jato não será o problema para Mendonça e explica que ele esteve no governo no momento em que o governo virou antagonista da Operação Lava Jato, virou um embate entre Bolsonaro e Moro. Ela opina ainda que os problemas com ele são de outra natureza. A assessora fala que, apesar de toda a crise que está no governo, apesar da CPI, apesar de tudo, Bolsonaro segue aprovando os projetos dele no Congresso, escrevendo que pode haver um tipo de resistência que complique a aprovação de André Mendonça, mais cedo ainda para dizer isso. Tânia de Oliveira concluiu: André Mendonça é uma escolha pessoal de Jair Bolsonaro. Quanto isso, não tem a menor dúvida, Luiz Ramos de Ana Lívia esteve com a agência Sputnik Brasil. BNDES lança programa de preservação de patrimônio histórico e cultural. O investimento será de 200 milhões, sendo que 50 milhões de empresas, parcerias e 150 milhões do BNDES, Fundo Cultural, que conta com recursos da Lei de Incentivos à Cultura. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, 5 empresas da Ambev Brasil, EDP, Instituto Cultural do Vale, Instituto Neoenergia e MRS Logística lançaram nesta segunda dose o programa Resgatando a História, cujo objetivo é a preservação do patrimônio histórico material e imaterial de certas memórias do país. O investimento total será de 200 milhões, sendo que 50 milhões das empresas parceria de 150 milhões do BNDES, Fundo Cultural, que conta com recursos advindos
da Lei Federal de Incentivos à Cultura. O BNDES escolherá propostas de restauração, conservação ou valorização de patrimônio histórico, materiais e imateriais que tenha sido reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do IFAM. No caso de materiais, pode-se candidatar a projetos que sejam apenas reconhecidos por órgãos estaduais ou distritais de proteção ao patrimônio histórico. Também serão contemplados acervos memoriais que tenham sido tombados pelo IPHAN, registrados em nível nacional ou mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, UNESCO, ou que façam parte de acervos bibliográficos raros no Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, CPBN. Para cada um que as empresas parcerias colocaram no projeto, o banco aportará até mais de 3, dependendo da região do país. Projetos executados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão contar com a participação de recursos do BNDES para até 75% do investimento total. Para os da região do Sul, são 65%. Já no Sudeste, a participação máxima do banco será limitada a 50%. A diferença tem o objetivo de estimular projetos em regiões que tradicionalmente têm mais dificuldades de captação. Em uma transmissão pela internet, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que o objetivo da parceria com a iniciativa privada é expandir o programa pelo Brasil por todos os setores da economia, inclusive alcançar pessoas físicas. O resgate do patrimônio histórico é uma atividade de aplicação de recursos não reembolsáveis, frutos de incentivos fiscais, e a gente tem clareza que o setor empresarial brasileiro vai contribuir muito nesse incentivo, que é uma parceria entre o Estado e o setor comparativo público-privado. Inscrições. No próximo dia 15 será aberta chamada pública para inscrições de proposta entre 5 milhões e 50 milhões. As propostas poderão ser de entes públicos ou instituições sem fins lucrativos e não poderão ser relacionadas às instituições parcerias do programa. O prazo de execução deverá de até 36 meses. O cronograma prevê o encerramento das inscrições no dia 31 de agosto, com as divulgações dos resultados das seleções em 31 de outubro e constatação e desembolso em 31 de dezembro. A chefe de Departamento de Desenvolvimento Urbano, Patrimônio e Turismo do BNDES, Luciana Gorgulho, informou que ainda no dia 15 deste mês será iniciada a primeira oficina de orientação aos interesses com a Agência Brasil. Bolsonaro se recusa a contar a apoiadores detalhes de reunião com Fux. Os presidentes dos dois poderes se reuniu ontem à porta fechada na sede do STF. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, se recusou a revelar detalhes da conversa que teve a portas fechadas com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nesta segunda-feira 12. Já falei na coletiva, demora muito, disse apoiadores em seu retorno ao Palácio da Alvorada. A finalidade do encontro foi selar a paz entre os poderes, depois de o chefe do executivo fazer declarações nas quais acusou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de defender a pedofilia em um ato junto a simpatizantes em Porto Alegre. Os ataques tornaram-se mais frequentes
à medida em que o presidente intensificou a defesa de implementação do voto impresso, proposta a qual o membro da corte se opõe. Hoje eu estou Jairzinho, paz e amor. Brincou a fala e uma referência ao apelido Lulinha, paz e amor, dado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nas eleições de 2002. Por amenizar o discurso ideológico, de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última sexta-feira 9, o governo tem rejeição de 51%, maior desde o início do mandato. Apenas 24% o considera ótimo ou bom neste cenário. Bolsonaro seria derrotado pela petista em um eventual segundo turno. Apesar dos apelos de Fux contra a escalada retórica, Bolsonaro reiterou em coletiva, logo após a reunião, críticas a Barroso, a quem atribuiu o ativismo legislativo inconcebível. Acredito que ao apresentarmos e lutarmos por mais uma maneira de tornar as eleições mais transparentes, a medida deveria ser digna de aplausos por parte dele, declarou aos jornalistas. O presidente também despistou após um apoiador perguntar a qual partido político se filiaria para a disputa presidencial de 2022. Mais cedo, durante a coletiva posterior à reunião com Fux, revelou ter convites do progressista, do PL e de siglas de pequeno porte. Pouco antes de se despedir, afirmou que 3 pessoas com as quais teria audiência havia chegado para justificar sua saída. No entanto, a agenda oficial indica que o último compromisso foi o encontro com o presidente do CTF, encerrado às 18 com a Agência Estado.